Bem-vindo ao Timorcast, o podcast do Diligente. Hoje temos a honra de receber o diplomata e político timorense Roque Rodrigues, uma figura que atravessou momentos cruciais na história do nosso país, da proclamação da independência em 1975 ao papel nas forças de defesa até a crise de 2006. Vamos conversar sobre esse dia histórico e refletir sobre o Timor-Leste atual num momento de grandes mudanças. Obrigado por ter conosco, Sr. Roque. Para o Sr. Roque, que significado tem hoje a proclamação da independência de 28 de novembro de 1975, agora que se assinalam 50 anos? Joana, em primeiro lugar, bem-vinda. Quero agradecer na sua pessoa o Diligente. Obrigada. É um meio de comunicação social corajoso, independente. É difícil hoje no mundo, não é só no nosso país, é difícil no mundo ser independente. É difícil no mundo ter opinião própria. E, portanto, quem fica satisfeito e honrado sou eu. E quero agradecer a equipa, a direção, a equipa, a todas as pessoas que valorizam o trabalho do Diligente. Parabéns para si e obrigado. Também, obrigada, nossa. Vamos responder então a sua pergunta. Primeiro, Joana, eu sou apenas um combatente. E, portanto, eu faço parte daqueles e daquelas timorenses, é melhor dizer leste-timorenses, que tiveram o privilégio de participar nesta vaga do moderno nacionalismo timorense. A identidade nacional não começa connosco. O nacionalismo não começa connosco. Senão, estávamos a desprezar todas as atitudes de rebeldia que tiveram lugar em Timor. Uma delas muito conhecida, a revolta de Manufai, com Dom Boaventura a liderar. Então, nós somos apenas, no meu ponto de vista, os continuadores desta vaga, deste ímpeto nacionalista. Ora bom, 28 de novembro de 1975 é uma data inesquecível para nós timorenses. Porquê? Porque foi o culminar de uma identidade cada vez mais forte, cada vez mais afirmativa. O que nós queríamos dizer é que nós queríamos tomar nas nossas mãos o nosso destino. Não é fechar as portas aos outros, mas é dizer que o esforço principal para agarrar o futuro, construir o futuro, conquistar o futuro e tomar conta do nosso país tem que ser nosso, o esforço é nosso. Foi isto que se fez. Na pessoa do proclamador, presidente Francisco Xavier do Amaral, o primeiro presidente da STT e o primeiro presidente da Fretilin. Portanto, é um ato de heroísmo, é um ato de bravura, é um ato de coragem e um ato de afirmação extraordinário. A nossa cultura e a nossa identidade tiveram um dos seus pontos mais altos no dia 28 de novembro. Nós orgulhamos-nos de ter sido a Fretilin que exprimiu não apenas as aspirações da Fretilin, mas ela encarnava as aspirações mais sagradas do nosso povo. E foi em nome dele que, pela voz do presidente Xavier do Amaral, se proclamou a independência de Timor e a constituição da República Democrática de Timor-Leste, o primeiro Estado soberano na nossa pátria, no território sagrado de Timor-Leste. Okay. E, senhor, quais são as suas memórias mais vividas daquele momento tão simbólico? Oh, Joana, eu não estava cá. Eu tinha sido indicado para participar
na cerimónia da independência de um país irmão, de um povo irmão, Moçambique. Eu tive a honra, o privilégio, a felicidade de acompanhar Nicolau Lobato, na altura vice-presidente da Fretilin, para participar nos festejos da independência de Moçambique, que tiveram lugar no dia 25 de junho de 1975. Também eles fizeram 50 anos. Ora bom, nessa altura, já a situação em Timor, no nosso país, se apresentava como instável. Já havia claramente infiltração de forças indonésias cá dentro. E nessa altura, depois de participarmos nos festejos, tivemos uma sessão de trabalho com o saudoso, sempre saudoso, presidente Samara Machel. Ele viu que deveria conversar mais connosco e convidou-nos para almoçar. Pela primeira vez, nós almoçávamos, nós os leste-timorenses, almoçávamos num palácio presidencial. E com um presidente. Ele viu, como homem visionário, como homem com uma grande experiência de luta, de libertação, ele percebeu que os timorenses estavam a precisar de ajuda. Então ele disse, perguntou o que é que nós fazíamos e nós colocamos, obviamente, à disposição do Sr. Presidente Samora. Almoçamos com ele e ele perguntou, o que é que vocês precisam? Nessa altura, Nicolau Lobato, vice-presidente, disse, meu irmão, Presidente Samora, precisamos de abrir uma representação aqui em Moçambique, para dar a conhecer ao mundo toda a situação que vai ter lugar em Timor, porque a situação está a degradar-se pela ação do colonial expansionismo indonésio. A tropa indonésia tratava cá forças especiais. Então, o Presidente disse logo, ok, vamos então abrir a representação, a primeira, eu tenho cuidado de dizer, a primeira representação da Fretilin a ser acreditada por um Estado soberano. Foi isto que aconteceu. Quando voltamos para a casa de hóspedes, onde estávamos instalados, na altura o Presidente Xavier do Amaral, o Vice-Presidente Nicolau dos Reis Lobato, o Dr. Alcatir, atual Secretário-Geral da Fretilin, e eu. Quando voltamos para a casa de hóspedes, o Vice-Presidente Nicolau disse-me assim, tu ficas, tu já não voltas. Então naquela altura ficou mesmo, né? Ele disse, tu já não voltas. Tu vais ser a pessoa que vai abrir a primeira representação da Fretilin no mundo. Garantida, oficializada e reconhecida por um Estado. Então, para responder à pergunta da Joana, eu não pude voltar. Tínhamos combinado, o vice-presidente da Fretilin e eu, tínhamos combinado um código para a proclamação unilateral da independência. Então era um código muito simples e teria lugar no dia 1 de dezembro. Mas a queda de Batugadé, a perseguição, a fustigação de forças indonésias, não eram milícias, eram forças indonésias, na fronteira, levaram a que o Comitê Central, tendo em conta o agravamento da situação, proclamasse unilateralmente a independência no dia 28 de novembro. Esta é a razão porque não foi no dia 1 de dezembro, mas foi no dia 28. Então, eu não estive cá. Agora, eu tenho a lembrança de tudo o que eu recebia, de mensagens, chamadas telefónicas. Era uma situação muito, muito tensa. E foi admirável o comportamento das Falentil, que tinham sido fundadas em agosto daquele ano, 1975. Admirável o comportamento dos comitês e da liderança da Fretilin. A maior parte dos dirigentes de outros partidos, eu não quero fazer acusação a ninguém, nós somos irmãos, tivemos divergências, mas realmente, no terreno, o partido que estava cá era a Fretilin. Queiram deturpar a história
ou não queiram deturpar a história. Vamos lidar com factos. E não temos de ter medo de ninguém. Se outros têm factos que mostram que aquilo que dizemos é mentira, que os provem. A história faz-se com humildade, ouvindo todos e não pensando que temos a verdade na mão. Estar a construir narrativas novas para nos apresentarmos como heróis pode durar algum tempo. Depois não serve para nada. Vai revelar-se mentira. Mentira tem pernas curtas. Não dura muito tempo. Senhor Roque, o senhor Roque hoje explicou que já havia a infiltração dos militares indonésios antes da proclamação da independência. Muito antes da proclamação. Sim. E por que os políticos decidiram logo essa proclamação da independência? Porque já sabemos que já entraram essas forças indonésias. O que nós queríamos na altura, Joana, era o reconhecimento da República. Proclamada a República, podia acontecer que houvesse países que reconhecessem o Estado. E o reconhecimento do Estado traria mais dificuldade à Indonésia, ao colonial expansionismo indonésio, de progredir no terreno, de proceder cada vez mais à intervenção, à escalada militar da agressão contra Timor-Leste. Senhor Roque, já sabemos que a nossa proclamação da independência foi unilateral. Por que unilateral? Porque foi proclamada pela Fretilin, não foi proclamada pelo Estado português. O Estado português era o país colonizador. Como país colonizador, quem devia fazer a entrega, a passagem do poder, era Portugal. Portugal vivia uma situação muito complicada, E, portanto, de certa maneira, eu não quero ser juiz, mas de certa maneira, dadas as dificuldades internas de Portugal, as autoridades portuguesas, entre aspas, abandonaram Timor. Então, nós éramos um pouco os órfãos que tínhamos que tornarmos-nos rapidamente adultos para agarrar os destinos da nossa pátria, da nossa casa, do nosso Timor-Leste. Foi o que fizemos. Foi uma prova de coragem, uma prova de afirmação nacional. Estamos preparados para o que der e para o que vier. Foi o que se fez. Então proclamamos a independência, pela voz do presidente Xavier do Amaral, em nome do povo do Timor-Leste. É um texto curto, muito curto, 3 ou 4 parágrafos, que eu convido a todos os jovens a lerem e a estudarem. O que é que aquilo quer dizer? Cada parágrafo que quer dizer. E revelava o quê? O que é que aquilo refletia? O que é que aquilo espelhava? Coragem, determinação, vontade de sermos livres e de nos capacitarmos para agarrar o futuro do nosso país. Senhor Roque, depois da proclamação, quais foram os riscos mais graves que o povo timorense assumiu em 1975? Das duas, uma. Ou a Indonésia recuava, porque tínhamos proclamado um Estado, ou ela estava segura que tinha o apoio, a cumplicidade, a conivência das grandes potências democráticas para continuar a fazer a guerra contra Timor. É bom não esquecer que antes da invasão descarada, aberta, o presidente dos Estados Unidos tinha estado numa longa conversa com o presidente Suharto da Indonésia. Ou seja, os Estados Unidos tinham dado a luz verde para que a Indonésia invadisse Timor, com uma recomendação: façam rápido para não expor que armamento é que vocês estão a utilizar. O armamento era todo americano, 100%. Ou quase. Então, para nós, era mais uma prova de que o futuro estava a ser escrito com sangue, com sofrimento, com suor, com sacrifício, em primeiro lugar, dos timorenses, das mulheres e dos homens, dos velhos, das crianças, do nosso país, da nossa pátria. Eu não esqueço-me da solidariedade internacional.
É bom não esquecer que 5 jornalistas, todos eles não timorenses, foram sacrificados, foram mortos barbaramente, cruelmente, em Balibó, no dia 16 de outubro. Quem os matou? A Indonésia. Então, quando eu digo que eles estavam cá antes da invasão, estou a dar provas. 16 de outubro em Balibó. Ok? Estavam cá. Ainda agora, uma amiga minha esteve no cemitério de Santa Kilda, na Austrália. E lá estava uma pequena placa de homenagem a Tony Stewart, um dos jornalistas massacrados em Balibó por soldados ao serviço do colonial expansionismo indonésio. E nós, os timorenses, os leste-timorenses, e permitam-me que diga, em particular na Fretilin, nós queremos distinguir claramente povo indonésio, povo irmão da Indonésia, daqueles que se colocaram ao serviço do colonial expansionismo, do fascismo indonésio. Tem de ficar muito claro. Nós temos muito boas relações. Os nossos prisioneiros na Indonésia tiveram laços extraordinários de afeto, de carinho, de ternura e de solidariedade com indonésios, que estavam também nas prisões. E eu sugeria que o dirigente entrevistasse presos nossos que estiveram nas prisões mais famosas da Indonésia, onde se torturavam pessoas. Eles vão contar a história. Tá? Obrigada. O senhor também hoje disse que os armamentos da Indonésia foram todos ou quase todos apoiados pelos Estados Unidos. Então, quais foram, onde que os timorenses, o povo de Timor, receberam apoios de armamentos? Joana, vamos dizer assim, né? Nas relações internacionais há muita hipocrisia. O destino de Timor-Leste foi traçado e você vai ficar de boca aberta. O destino de Timor foi escrito em 1963. Eu vou repetir. 1963. 1963, não é 73. Ok? Pode explicar-nos um pouco sobre... Os países decidiram que a descolonização tinha começado. Em 1960, há uma resolução famosa nas Nações Unidas. Então, os poderes reuniram-se em 63 e decidiram: Timor só tem um futuro, ser parte da Indonésia. Agora, em 1974, um primeiro-ministro Labour, trabalhista australiano, o senhor já morreu, Gough Whitlam, ele esteve com Suharto da Indonésia, também já falecido, para tratar do futuro de Timor. O que é que os dois acordaram? O futuro de Timor só pode ser um: indonésio. 6 de setembro de 74, antes de nascer a Fretilin. Quando dizem que a Fretilin, porque era comunista, precipitou a invasão, não. O acordo, o pacto entre o Labour da Austrália, na pessoa do senhor primeiro-ministro Gough Whitlam, e Suharto, o acordo foi feito no dia 6 de setembro de 1974, numa cidade indonésia, Wonosobo. Não precisou o nascimento da Fretilin. Antes já estava traçado o futuro. Ok? Então, o armamento que a Indonésia tinha naquela altura tinha duas origens. Tinha origem soviética, na altura existia a União Soviética, e existia muito armamento americano. E os americanos tinham medo que as armas utilizadas fossem denunciadas. Então, o que Gerald Ford, presidente da Indonésia, pediu, exigiu
do presidente Suarto foi exatamente isso. Façam rápido, porque senão as nossas armas ficam expostas. E nós não queremos. Daí que os generais indonésios, a começar com Mordani, tivessem dito: vamos tomar o mata-bicho na fronteira, vamos almoçar em Dili e vamos jantar na Ponta Leste. 24 anos depois, não acabaram o mata-bicho, não foram capazes de sentar-se à mesa em Dili para almoçar e muito menos o jantar. Ficou à espera deles na terra dos patalucos, na nossa pátria, na parte oriental da nossa pátria, Timor-Leste. Okay. Então, a pergunta da Joana é: então de onde é que vinham as vossas armas? Joana, a nossa primeira arma é a nossa alma. Alma timorense. É uma alma que não queria ser encarcerada, aprisionada, torturada. É uma alma que queria ter uma voz própria, um rosto próprio, uma cara própria. Esta alma é o produto de uma identidade que se foi construindo. Então, primeira arma, a alma. Com a alma brava, corajosa, indomável, então fomos à procura de outras armas. E as outras armas eram capturadas. E aí, indubitavelmente, Xanana resumiu muito bem. Era no corpo dos soldados indonésios que nós assinávamos o recibo e recebíamos a arma capturada. A maior parte das armas acabaram por ser israelitas, americanas. Ok? Foi assim que resistimos. Mas, Joana, é preciso ter uma ideia muito clara. Não foram as armas que venceram em Timor. Foi a alma. Eu diria, para utilizar as palavras de um jovem timorense, leste-timorense, ele diz assim: foi trabalho da Santíssima Trindade. Joana, quem é a Santíssima Trindade em Timor? Não sei. Então vai aprender. Na religião, quem é a Santíssima Trindade? Na religião católica. Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Santíssima Trindade, na nossa guerra, era frente armada, frente clandestina e frente externa. Ok? Era a Santíssima Trindade. Foi a conjugação, a articulação, a coordenação entre as três frentes que tornou possível a vitória em Timor. Só com uma frente nós não conseguíamos. Só com as armas não vencíamos. Só com o aparelho clandestino não vencíamos. Só com o trabalho diplomático também não conseguíamos a vitória. A vitória não foi feita sobre a Indonésia. Não. A vitória foi alcançar a nossa aspiração. Era sermos livres. Foi isso que conseguimos. Nós não derrotamos a Indonésia. Tem de ficar claro na nossa cabeça. Nós não derrotamos a Indonésia. Nunca podíamos fazer isso. Podíamos combater durante 100 anos. Não conseguimos. Mas o que nós fizemos foi afirmar. E depois é preciso estudarmos a história para ver o trabalho que todos fizeram. Morreu recentemente um grande amigo nosso, um jornalista que esteve cá, com Xanana Guzmão. Esteve em Bonaria. É um jornalista australiano, Robert Dom. No dia 27 de setembro de 1990, ele estava a entrevistar Xanana, o comandante. Ora bom, o que é que se provou? Que quando a Indonésia diz que tinha o controle absoluto, total do território, estava a mentir. Então, o que eu estou a pedir é que os nossos jovens estudem a nossa história, para perceber que foi a força de um pequeno povo, ajudado pela solidariedade internacional. Joana, o que é que deu volta ao dossiê de Timor do mundo? As imagens do massacre de Santa Cruz. O massacre de Santa Cruz foi uma combinação das três componentes. Componente clandestina, Renetil, componente clandestina aqui, em território do nosso país, da nossa pátria,
o apoio completo, o empenhamento completo da frente armada e a frente externa. Foi isto que tornou possível, esta articulação que tornou possível, com um ato de coragem do Magostal, com um ato de coragem da Saskia Kovenberg, pôr as imagens lá fora e mudar a imagem que Timor tinha no mundo. Massacres tinha havido muitos. Aquele massacre ia mudar a história toda. Era um ponto de viragem. A Indonésia começava a recuar. Está aqui. Faz favor. A proclamação de 1975 foi decisiva para a resistência até a restauração da independência em 2002. De que forma acha que esse legado moldou o Timor-Leste contemporâneo? É assim. A proclamação em 1975, no dia 28 de novembro, mostrou a uma parte do mundo que em Timor-Leste havia uma luta organizada. E que tinha sido aproveitada extraordinariamente bem a oportunidade de fazer trabalho cívico-patriótico, político e ideológico nas áreas controladas, protegidas, defendidas pelas Falintil, mas dirigidas pela Fretilin. Durante 3 anos. Nas bases de apoio se tornou forte o sentimento patriótico. Foi isto que permitiu que, mesmo depois de a população se ter rendido, entre aspas, a população continuasse a fazer um trabalho patriótico de oposição inteligente, tenaz, persistente aos ocupantes. É isto. Deu-nos possibilidade a nós, que estávamos no exterior, fazer trabalho. E de pouco em pouco conseguir-se, com o sangue derramado em Timor, com o sacrifício da frente clandestina, com sofrimento, fazer com que esta voz chegasse lá fora. E a pouco, levou muito tempo, o mundo mudou. E hoje nós somos um país livre e soberano, com muitos problemas, com muita coisa por resolver, com erros, mas não há história sem erros. E, portanto, estamos cá para isso. Será que há partes desse legado histórico que têm sido subestimadas ou esquecidas nos debates públicos? Bom, Joana, você pôs o dedo na ferida. Eu penso que há uma coisa. Há 2 ou 3 dias, amigos meus me mandaram uma frase de um filósofo, de um pensador francês. Ele disse assim: homens sem princípio dirigem homens sem memória. O que quer dizer isto? Se tu retiras o conhecimento do passado das pessoas, elas tornam-se escravas de políticos que não têm princípios. Isto é o risco que nós temos hoje em Timor. Porquê? Eu quero ser franco e dizer que os partidos políticos, no meu ponto de vista, e é uma opinião pessoal, eu não exprimo aqui o ponto de vista de nenhum partido, nem do meu partido, a Fretilin, mas deram pouco valor, subestimaram, para utilizar a palavra da Joana, subestimaram a herança, o legado. O nosso legado era o quê? Amor à pátria. Serviço incondicional. Neste processo de emancipação, libertação, dignificação do povo Maubere, do povo do Timor-Leste. Quando esquecemos isto, surgem grandes conflitos. E a certa altura cada um de nós pensa que tem a verdade na mão. E não tem humildade para se sentar à mesa, para conversar e escutar com humildade o que o outro tem para dizer. Independentemente de termos ideias iguais ou não. Não é um problema de tolerância. Não é.
É um problema de respeitar o outro. Mesmo quando tem ideias diferentes. Porque a verdade não está nas nossas mãos. Todos nós temos mãos sujas. Todos. Não há santos. Não vale a pena idolatrar pessoas. Quando a gente começa a endeusar, a idolatrar pessoas, estamos condenados a errar. A beijar as mãos a quem não merece. Eu não estou a pedir à juventude para ser rebelde. O respeito pelas pessoas é fundamental. Mas tenhamos conhecimento do nosso passado. Tenhamos os pés assentes no presente para poder olhar o futuro com confiança, com persistência, com determinação. Nunca desistir. É isto. Isto é a grande lição que temos da luta de libertação nacional. Nos períodos mais difíceis, as mulheres, os homens, não desistiram. A gente humilde não desistiu e deu grandes lições. Fomos beber a fonte. A fonte é o nosso povo. E o nosso povo tornou-se indomável. Não podia ser domesticado. O atual primeiro-ministro, Xanana Gusmão, disse isto numa frase lindíssima. Ele dizia: estranho povo nosso, que finge amansar-se para poder guardar, preservar a rebeldia. Foi o que nós fizemos. Arte de conviver com o inimigo. Não é isso? É. Então são lições do passado. Eu não tenho nada para ensinar. Eu apenas transmito aquilo que fui aprendendo com as mulheres e os homens do nosso país, em todas as frentes, em todas as componentes. Para o Sr. Roque, existe uma preocupação crescente como a corrupção, o gasto público e a gestão do fundo petrolífero. Como podemos reconciliar o legado de independência com a necessidade de governação eficaz e responsável? Oh, Joana, isso é uma pergunta que dava horas e horas de conversa. Eu não sei se foi uma sorte, mas eu, como tive a oportunidade que me foi dada pela luta do nosso povo de o representar lá fora, eu acabei por correr uma parte do mundo e verifiquei uma coisa. Por vezes, mulheres e homens ilustres, corajosos perante o inimigo, perante o dinheiro, perante o poder, perante a fama, perante a glória, renderam-se. O presidente Samora dizia assim: o poder não corrompe. Não. Nós já temos alguma coisa podre e fraca dentro de nós. E quando vemos uma arca aberta, uma mala aberta com dinheiro, nós começamos a tremer. A tentação. O diabo intenta, como se diz aqui na nossa terra, né? É o diabo que intenta. Então, é preciso uma sólida formação moral. E hoje, o trabalho dos partidos políticos, o trabalho do Estado, os primeiros artigos da nossa Constituição é isto. É trabalhar com todos os valores, valorizar o passado, para poder garantir o futuro. Quem despreza o passado, quem não valoriza o património imaterial, os valores, as competências adquiridas durante a luta de libertação nacional, está a reduzir a probabilidade de construir um futuro saudável e digno. Então, a corrupção que existe, as redes mafiosas que operam no país, a inconstitucionalidade em que estamos a viver, tudo isto, eu não diria que é típico de um Estado, mas diria que na construção dos Estados a experiência diz-me o seguinte: há ativos e há passivos. É preciso é ter a coragem para ser capaz de nos sentarmos, fazer um balanço. Em que é que nós falhamos? E não ter medo
de nos colocarmos sob o escrutínio do nosso povo. Em última análise, a soberania reside no povo, não reside nas minhas mãos, nem nas mãos de ninguém. É um coletivo. É isso que temos que fazer. Aprender a ser humildes. Ouvirmos-nos mutuamente. A humildade é uma qualidade essencial para a construção do futuro. Quem perdeu a humildade vai adquirir ignorância e arrogância. A arrogância é porta aberta para fazer patifaria e porcaria. É isto. Então, Sr. Roque, como avalia o sistema político atual com o sistema político nos primeiros anos da independência? Nós aprovamos uma Constituição que é uma Constituição moderna. Antes de deitar fora a Constituição, o melhor é fazer o balanço. Onde é que estão os pontos fracos da Constituição? Que partido é que nós tiramos da Constituição? Não há Constituições perfeitas que duram 1000 anos. As Constituições são emendadas. São feitas por seres humanos e os seres humanos erram. Agora, é preciso ter coragem para ouvir. Localizar os erros, identificar os erros. E nessa altura, propor coletivamente o salto em frente. Clarificar os pontos cinzentos que a Constituição eventualmente tem, porque é um documento humano. Vai fazer... Ela foi aprovada em 2002, em 2007 vai fazer 25 anos, um quarto de século. Quando fizer 25 anos, temos mais tempo do que o tempo que durou a ocupação. Não é? Sim. Então, por que não aproveitar o ano de 2026 para fazer um balanço e dizer pontos fracos, pontos fortes. O que é que vamos ter que emendar? E como é que vamos emendar? Não é emendar por emendar. Toda a gente fala em emendas. Agora tem de se ver sem cabimento a emenda, não é? E como é que se vai fazer? Para emendar um texto com o peso da Constituição, é preciso criar um consenso nacional. Um consenso fundamentado em princípios, numa visão do futuro do nosso país. Visão de curto prazo para ganhar eleições não serve para ninguém. Os políticos são curto-prazistas, sofrem de uma doença. Curto prazo, querem ganhar eleições. Não dá. Sacrificam o essencial. O essencial está aposta de longo prazo e médio prazo. São ciclos de 10, 15, 20 anos. E não é ciclos de 5 anos. Com 5 anos, sacrificamos a saúde, sacrificamos a educação, sacrificamos a agricultura, sacrificamos a habitação, sacrificamos muita coisa. E depois temos caminho aberto para redes mafiosas, corrupção e outras coisas, que são doenças como câncer, que prejudicam o nosso país. Agora, eu tenho uma confiança grande no futuro. Quando me perguntam assim, mas Roque, os jovens não podem ser eleitos. Está bem? Qual é o teu problema agora? Aprende-se. Eu tinha 25 anos quando começamos a luta. Eu não tinha experiência nenhuma. Na universidade não se aprende a construir um Estado. Só a luta permite a aprendizagem da construção do Estado. Correto? Então, os jovens vão aprender. E que bom que era que os nossos mais velhos tivessem a humildade para promover debates. Para começarmos a fazer a transição serena, pacífica, suave. Né? Os jovens, os Fonsai, os Otasfon, não são estúpidos. Na altura também dizíamos que nós éramos estúpidos, quando tínhamos 24, 25 anos. Fomos beber a força do nosso povo. Aqui estamos. Eu caminho para os 80 anos e aqui estou, inspirado no nosso povo, no seu heroísmo. E continuo a acreditar, o meu país é possível, o meu país tem futuro. Eu morro amanhã, já está escrito, que é amanhã o enterro. Amanhã é a morte e no dia 27 é o enterro, ok? Mas estão aqui os jovens. 12 estão aqui. Está certo? A Joana e a Lourdes. São mais, são milhares. É sobre eles que nós temos que trabalhar, com eles. Sobre o seu futuro. Com eles. Tu não podes impor o futuro a eles, eles vão escolher. Mas vamos ver uma coisa muito simples, Joana. Se tu dizes cristão, tu vais ter que colocar quem sofre no teu orçamento. Vais ter que pôr o pobre no orçamento. E vais fazer políticas para a pobreza. Para reduzir a pobreza.
É uma vergonha para nós termos um fundo soberano que ultrapassa 18 bilhões e tem pobres, tem crianças raquíticas. Então alguma coisa está errada, é preciso ver isto. Não vale a pena crucificar A, B ou C. Todos nós, em diferentes graus, temos que assumir responsabilidades, com coragem, sem medo. Não vamos usar a palavra culpabilizar. Vamos utilizar uma palavra politicamente correta. Responsabilizar a pessoa, ou as pessoas pelos atos, e as instituições. Tá bom? Pessoa e instituição. Ok, Sr. Roque. Quais são as lições desse período para os desafios que Timor-Leste enfrenta hoje em dia? Duas, para mim duas. Conhecer bem os valores que tornaram possível alcançar a independência e dotarmos de competências próprias para um mundo completamente novo. Um mundo onde vai haver transição ecológica, transição energética, inteligência artificial, ciberguerra, instabilidade, imprevisibilidade. Portanto, perante estes desafios todos, você tem de ter princípios e valores e tem de ter novas competências. E a primeira coisa a adquirir, humildade, para saber que não sabemos e que temos de ser sempre estudantes. Não faz mal a ninguém ser estudante. Tá bom? Ok, Sr. Roque, essa pergunta vai ser a minha última tortura. Tá boa, tortura. Se pudesse enviar... Mas não está a tirar os meus dentes, hein? Não, não. Então... Sr. Roque, se pudesse enviar uma mensagem direta aos timorenses que são agora nascidos, muitos depois de 1975, ou o que diria sobre a importância daquela proclamação? Eu volto a dizer, aquela proclamação reflete a coragem, a determinação, a vontade imbatível de controlar o nosso destino. Isto é o primeiro. Segundo, nunca desistir. Tivemos situações tremendas e sempre que proclamavam a morte da resistência, a resistência saía. Invisível, mas invencível. Invisível, mas invencível. E, portanto, é isso que eu peço aos nossos jovens. Respeitem os mais velhos. Critiquem-nos com respeito, porque eles têm defeitos. Eles não têm o dom de serem infalíveis. Mas a maturidade dos jovens vai ser uma caminhada para a sabedoria. O sábio nunca humilha ninguém. O sábio corrige. Esforça-se para, de uma maneira respeitosa, mostrar onde está o erro. Aponta a solução. E vamos fazer a caminhada juntos. Queres ir longe? Dá as mãos. Queres ir depressa? Vai sozinho. Isto é africano. É bantu. Queres ir muito depressa? Vai sozinho. Queres ir muito longe? Vai junto. Dá as mãos aos outros. E vamos fazer essa caminhada. Isto exige a articulação das gerações. A geração dos modernos combatentes do nacionalismo timorense. Geração de 74, 75. Com os novos, que já nasceram depois da restauração. E que têm agora, são os millennial, têm agora 22, 23 anos. Mas é com eles que vai ser continuada a pátria. Não é com gente com 80 anos de idade. Se eu tiver a felicidade de chegar aos 100 anos, eu tenho mais 20 de vida. Vocês têm hoje 30, se chegarem aos 80, têm mais 50. Então, o futuro está nas vossas mãos. Aprendam com humildade. Nunca desistam. Saibam ouvir. Ok. Um pouco o que eu apelo, um pouco o que eu gostaria de dizer aos nossos jovens, em quem acredito. Eu acredito. É o meu manifesto, é o meu
credo, acredito que com trabalho persistente, junto das nossas juventude, estando atenta aos seus anseios, às suas aspirações, nós vamos ter força suficiente para continuar este sonho de um país solidário, estável. Eu quero aproveitar esta oportunidade que o Diligente me dá para exprimir como combatente malbere, como combatente timorense, leste-timorense, nós estamos completamente solidários com o povo da Palestina que está a sofrer um genocídio e com o povo do Saara Ocidental que vê a sua pátria ocupada há mais de 50 anos. Sustentável, que faz feliz todas as mulheres e homens leste-timorenses, em particular as nossas crianças, têm direito a guardar sempre um sorriso nos lábios. Certo? Exato. Ok, Sr. Roque Rodrigues, muito obrigada por ter dedicado este tempo que partilha tão generosamente as suas memórias e reflexões. Foi uma conversa poderosa que nos ajuda a ligar o presente de luta que ajuda a ligar o passado de luta com o presente de esperança e desafios futuros de Timor-Leste. Eu é que agradeço, Joana, e agradeço ao Diligente. Continuem com o vosso trabalho. Muito Força. obrigada. Muito obrigada, mais uma vez. Aos ouvintes e telespectadores, obrigada por estarem conosco no Timorcast. Até ao próximo episódio.